Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pai Senhor, minha irmã Joyce já está aí sintonizada. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, a paz do Senhor. Douglas, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor esta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está assistindo essa live agora e você que vai assistir depois, né? Louvado seja Deus pela sua vida, tá bom? Eu quero trazer aqui uma reflexão para nossas vidas, para os nossos corações, tá bom? Deixa chegar mais algumas pessoas, né? Para que a gente possa meditar. Não sei se vai entrar muita gente. Essa live a gente está fazendo e deixando aí para os irmãos que não estão ainda frequentando os cultos. E a gente sempre está deixando aqui uma palavra para meus amados irmãos, para que possam meditar, tá bom? A paz do Senhor, Cássia, Natanael, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estaremos aqui. A Bia, paz do Senhor, minha irmã. Glórias a Deus, irmã Iris, Deus te abençoe, minha irmã. Nós vamos estar aqui, irmãos, até às 7 horas, tá bom? 7 horas eu estarei indo lá para a congregação do Bandeirantes. Nós temos um culto lá às 7h30. Vamos estar ali, né, orando, pregando a palavra. Ontem nós estivemos ali no setor H, para a glória de Deus. Eu quero mandar um abraço aqui forte aos meus queridos irmãos do setor H. Nós estamos mais presentes, né? Assim, vamos estar mais presentes, tanto na congregação do setor H, do Bandeirantes e também do Benjamin, tá bom? Nós vamos estar fazendo esse revezamento. E vez por outra nós estaremos nas congregações, levando uma palavra, né? Ali na comunhão com os irmãos, tá bom? Esse ano vai ser bem diferente. Esse ano, ó, depois da pandemia, parece que eu estou começando um outro ano. Parece que está começando um ano agora, né? Então, irmãos, até o final do ano, né? Depois dessa pandemia aí, nós estaremos bem presentes nas congregações, tá bom? Irmãos, vamos meditar num texto aqui bem importante. Lá em Hebreus, no capítulo 12, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 5. Ele diz assim, olha como esse texto é interessante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigissem, para nos corrigirem, perdão. E nós os reverenciamos, mas nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Versículo 10 diz assim, porque aquele que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para
os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, vem nos iluminar, nos instruir, nos direcionar, Pai, para que nós venhamos meditar na Tua palavra, para que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento, Pai, para compreendermos, Pai, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, como ovelhas Tua, Pai, como discípulos Teu, Pai, vem falar aos nossos corações, vem nos instruir, nos direcionar, em um nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, querido, esse texto aqui é maravilhoso, irmãos, e é muito instrutivo para nossas vidas, porque nós, irmãos, a igreja do Senhor, nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. É verdade, irmãos, que nessa família nós temos um Pai, e o Pai é Deus, tá certo? Ele é o nosso Pai. Então, esse Pai maravilhoso, e assim como toda a família, a gente tira pela nossa família, e uma família, irmãos, para funcionar bem, ela precisa de ordem e disciplina, né? Nenhuma família prospera, nenhuma família vive bem se não tiver ordem e disciplina. E assim também a igreja do Senhor Jesus, a família de Deus, ela, para funcionar bem, ela precisa de ordem e disciplina, né? E a maior prova, irmãos, da nossa filiação, que nós somos filhos de Deus, é que nós somos corrigidos por Deus, né? Que nós somos corrigidos por Deus, que nós temos um Pai. E se nós somos filhos e nós fazemos parte da família de Deus, então nós temos um Pai, né? E é sobre esse Pai maravilhoso e o seu modo de tratar com os filhos, a sua disciplina, é que eu quero meditar com você esta noite. A gente vê o que a palavra de Deus tem para nos instruir através desse texto que nós acabamos de ler. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 17. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, é que está no versículo do 7 ao 10, né? Ele diz que se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, para que a gente possa compreender, a primeira coisa, que a disciplina é uma doutrina bíblica, né? Ela é uma doutrina bíblica. Nós estamos vendo aqui que se nós somos filhos de Deus, o Pai, Ele disciplina, né? Então, aqui, a primeira coisa que o autor, ele nos lembra, perdão, irmãos, é o versículo 5 e 6, viu? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho, né? Então, a primeira coisa que o autor aqui da carta, ele diz que isso é uma doutrina bíblica. Aqui ele está falando, esse versículo 5, é aquele texto que a gente conhece lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz, filho meu, né? Ele, quando diz filho meu, mais uma vez ele se coloca como pai, nos tratando como filhos, e nós como família de Deus devemos nos submeter à vontade do Pai. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que essa questão de disciplina, ela é uma doutrina bíblica. É doutrina bíblica, isso é doutrinário. Isso não é
invencionice humana, não. Há uma doutrina que está na palavra de Deus, né? Que é a disciplina. A disciplina. O Senhor nos disciplina. Agora vejam bem, a disciplina do Senhor para nossas vidas, ela tem 3 vertentes, irmãos, que nós devemos compreender. A primeira é que ela é instrutiva. O Senhor nos disciplina para nos instruir, para nos ensinar. Às vezes a gente passa um momento de disciplina nas mãos do Senhor, né? Que muitas pessoas dizem que não sei por que o Senhor está me disciplinando, não sei o que foi que eu fiz, né? As provações que nós passamos, não sei por que o Senhor está pesando a mão sobre a minha vida, né? Mas isso, irmãos, às vezes é para nos instruir, né? Deus permite a gente passar alguma provação, alguma disciplina mesmo, que depois é que a gente vai compreender que Deus estava nos instruindo. Então, como um pai, assim que zela pela sua família, o Senhor, Ele nos disciplina, em primeiro lugar, para nos instruir. E em segundo lugar, irmãos, a disciplina do Senhor é preventiva. Primeiro para nos instruir, para nos ensinar, e depois como preventivo, para a gente não cair em algo que venha nos afastar dele completamente, ou então que evitar da gente fazer um grande mal para nós mesmos. E aí o Senhor usa a sua disciplina preventiva nas nossas vidas, tá bom? E em terceiro lugar, essa disciplina é corretiva. Aí sim, às vezes quando a gente erra, né? Às vezes quando a gente faz algo que desagrada a Deus, aí Ele nos corrige. Aí ele vem com a sua disciplina corretiva. Aí Ele vem, né, para nos disciplinar como um pai disciplina o filho. Às vezes a gente disciplina o nosso filho quando faz alguma coisa errada, né? A gente pega e disciplina ele. O nosso Deus, o nosso Pai também é assim. Então, a disciplina do Senhor, ela é instrutiva, para nos instruir, para nós aprendermos. A disciplina do Senhor, ela é preventiva, para nós não errarmos, ok? E a disciplina do Senhor, ela é corretiva, para nos corrigir dos nossos erros. Os irmãos estão compreendendo? Em segundo lugar, irmãos, a disciplina, ela é necessária para nossas vidas. Ela é necessária. Aí sim é o versículo 7 ao 10, que eu acabei de ler, né? Que diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nós nos sujeitamos aos nossos pais carnais, né, aqui nesta terra, não sujeitaremos muito mais ao nosso Pai Celestial para vivermos? Então ele está dizendo aqui que é necessário, irmãos, né? A disciplina é necessária, em primeiro lugar, para comprovar a nossa filiação, como eu já falei. Se nós somos disciplinados é porque nós temos um Pai. Se nós somos disciplinados pelo Senhor é porque Ele é o nosso Pai. Somos filhos e por isso somos disciplinados, né? Em segundo lugar, nós entendemos, irmãos, que a disciplina é necessária para provar o amor de Deus para conosco. Ele nos ama, por isso que Ele nos disciplina. Para quê? Para nos prevenir que nós venhamos cair em erro, assim como nós fazemos com nossos filhos. Quando eles estão errando, nós castigamos para que eles não venham cair em algum mal, porque nós amamos nossos filhos. E se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Também para prevenir que nós venhamos a cair em algum erro, né? Para nos corrigir e para nos instruir. É o que nós fazemos também. Deus, com nossos filhos, Deus faz conosco também. Por quê? Porque Ele nos ama, queridos. A disciplina do Senhor é necessária porque o Senhor nos ama. E Ele não quer o mal para nós. E aí, muitas das vezes, é necessário que Ele venha nos disciplinar para que não ocorra um mal maior. Tá certo? Também, queridos, a disciplina é necessária para o nosso aperfeiçoamento espiritual.
É através da disciplina que nós somos aperfeiçoados. É através da correção que nós crescemos espiritualmente. E Deus se alegra com isso, do nosso crescimento espiritual, né? É importante, irmãos, porque Deus é o nosso Pai espiritual e Ele nos disciplina com finalidades espirituais e eterna. É por isso que o versículo diz assim, a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Logo, nós devemos respeitar a disciplina do Senhor e nos sermos submissos a Deus quando a gente estiver sendo disciplinado. O problema, irmãos, é que muitas das vezes a gente não quer se submeter à disciplina de Deus. Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos, ou às vezes nós estamos caminhando para aquilo que Deus não quer, ou às vezes Deus quer nos mostrar algo, nos ensinar algo, e aí vem a disciplina do Senhor, e às vezes a gente não quer receber a disciplina de Deus. E aí muitas vezes nós não somos submissos à disciplina de Deus. Os irmãos estão compreendendo até aí, queridos? Também, queridos, com relação a esse texto, é importante a gente dizer que a disciplina, ela produz benefícios para nossas vidas, né? Versículo 11 ao 13 diz assim, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. No momento que a gente está sendo disciplinado, parece que a gente não se alegra, né? Não tem alegria, porque a disciplina realmente não é boa no sentido de alegrar o nosso coração, mas ela é boa no sentido de nos livrar, nos corrigir, nos instruir, né? Então, no momento, parece não ser de alegria, senão de tristeza, mas depois, a gente vai ver, ela produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Tá certo? Então, ao primeiro momento, né, ela parece não alegrar muito, mas eu quero falar aqui sobre os benefícios, porque à primeira vista a gente questiona, à primeira vista ela gera tristeza no nosso coração, no primeiro momento a gente não compreende a disciplina do Senhor e a gente muitas das vezes quer questionar Deus, né? E isso devido à tristeza que nós temos de sermos disciplinados. Mas com o tempo, irmãos, a gente observa que a disciplina ela vai gerar justiça e paz nos nossos corações. Com o passar do tempo, irmãos, essa disciplina ela vai gerar paz em nossas vidas. Ela vai ter um efeito benéfico para mim e para você. E aí ela vai gerar a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo na presença do Senhor. Tá bom? Aí, queridos, é importante, irmãos, a gente compreender que essa disciplina deve nos motivar a gente vencer os desânimos. É por isso que diz aqui que aqueles que estão com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Portanto, tornai a levantar. Portanto, tornai a ter uma vida de gozo, de alegria, mesmo em meio à disciplina, ela tem que nos motivar a vencer esse desânimo, que muitas vezes quer chegar no coração, né? E caminhar na retidão, e curar as feridas da alma, queridos. A disciplina do Senhor é sempre boa. A disciplina do Senhor, embora muitas vezes traga tristeza para nossas vidas, ela é sempre boa. E a gente não pode deixar, no momento da disciplina, que num primeiro momento não traz gozo nem alegria para nossos corações, a gente não pode fraquejar e deixar que o desânimo tome conta dos nossos corações. Não, a gente tem que continuar, compreender que o Senhor faz isso porque nos ama.
E aí, queridos, a gente tem que continuar e caminhando na retidão para que nossos corações, as feridas sejam saradas, as feridas sejam curadas, as feridas sejam lavadas com o seu precioso sangue. Amém? E aí, queridos, do versículo 14 ao 17, a gente vê, e aqui eu quero sua atenção para isso, que a disciplina, ela causa algumas reações para nossas vidas, tá certo? Ela causa algumas reações para nossas vidas. O sofrimento, e aí eu peço a sua atenção, porque às vezes, irmãos, a disciplina do Senhor envolve sofrimento, né? Traz tristeza para nós. E aí o sofrimento, deixa eu clarear mais para você. Muitas das vezes, o Senhor, Ele permite a gente passar algumas provações como disciplina, porque a gente está indo para um caminho errado, porque a gente falhou em alguma coisa, Ele está nos corrigindo, ou Ele está querendo, permite a provação para nos instruir alguma coisa, ou preventiva, para a gente não cair em algum mal. Assim como nós, pais, fazemos com nossos filhos, nosso Pai Celestial faz conosco. E isso, às vezes, no primeiro momento, traz tristeza, e isso nos dá uma dor no coração, né? E esse sofrimento, irmãos, a gente tem que atentar, porque o sofrimento pode querer azedar a nossa alma. Azedar a nossa alma, irmãos. E aí, um coração azedo, ele gera reações pecaminosas. Vamos ver aqui do versículo 14 até o 17, diz assim, olha: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, né? Então nós devemos, queridos, em primeiro lugar, reagir positivamente à disciplina do Senhor, e não negativamente. A disciplina que o Pai nos impõe, nós temos que receber de bom grado, embora doa, embora entristeça o nosso coração, tá certo? Aí, ele diz o quê? Ele diz assim, olha, versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele fala que o verbo seguir, ele traz a ideia de perseguir, de buscar com intensidade e também com intencionalidade. Eu buscar porque eu quero, e eu buscar também com intensidade, tá certo? Ele diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir é buscar mesmo, é ir atrás, seguir a paz com todos. A gente buscar na família de Deus ter paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que acontece muitas das vezes, né, é que se a gente deixa a raiz de amargura entrar no nosso coração, nós estamos vendo aqui, né, como o Senhor disciplina os seus filhos. E isso, muitas das vezes, irmãos, embarra isso aqui, de tanto nós temos a santidade com o Senhor, como a paz com o nosso próximo, tá certo? Então, seguir é a gente buscar mesmo, intencionalmente, é eu buscar, é eu perseguir isso aqui para a minha vida, ter a paz com todos, e a santificação, é eu desejar e eu praticar, e eu vivenciar isso aqui na minha vida. Porque aí, irmãos, esse seguir que ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é verdadeiramente a gente praticar, a gente exercitar.
Ah, pastor, mas a prova é muito dura, essa disciplina do Senhor é muito pesada para a minha vida. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Faça isso aqui. Pratique a palavra de Deus. Porque o Pai, Ele disciplina aquele que ama. Só isso seria motivo de nós fazermos e vencermos todas as provações por entender que Deus nos ama. Deus nos ama. E isso é fabuloso, irmãos. Só nós compreendemos e entendemos o tamanho dessa revelação de Deus, que Ele nos ama tão grandiosamente, que Ele, mesmo sendo tão grande, Ele olha para nós como tão pequenos e individualmente, para a minha vida, que nessa terra de mais de 7 bilhões de habitantes, Ele olha para mim, Ele me entende, Ele me tem como filho, Ele sabe os meus problemas e Ele me ama ao ponto de me corrigir, me disciplinar. Me disciplinar para quê? Para me instruir, para me corrigir e também para evitar, né, que de uma forma preventiva, evitar que eu venha a cair num precipício maior, tá bom? Aí ele continua o seguinte, irmãos, não devemos agir negativamente. Não devemos agir negativamente. Veja o que diz o versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos sejam contaminados. Aqui nós devemos ter muito cuidado, porque quando o Senhor nos disciplina, nós já falamos anteriormente, muitas vezes quer chegar o desânimo, porque a tristeza bate no nosso coração. E aí, irmãos, o coração pode azedar. E quando o coração azeda, irmãos, isso traz amargura ao coração. Isso ocasiona 3 perigos para nós que somos filhos de Deus. Eu vou falar aqui os 3 perigos, né, se a gente reage negativamente à disciplina do Senhor. Primeiro perigo, queridos, é a apostasia. O que é apostasia? É nós nos separarmos, nos afastarmos, negarmos a doutrina de Deus. Aqui ele diz o seguinte, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, se afastar da graça de Deus. Isso é apostatar da fé, você negar os princípios da revelação de Deus para a sua vida, aquilo que Deus se revelou na sua vida, aquilo que Deus lhe mostrou, lhe revelou através da palavra. Agora você nega tudo isso. Você não quer saber mais de nada disso. Isso é se privar da graça de Deus. É você negar que a graça de Deus alcance a sua vida. Você, uma vez sendo salvo, uma vez tendo conhecido essa graça, agora você nega a graça de Deus. Você não quer mais saber da graça de Deus. E hoje há um engodo de Satanás no mundo, queridos, da questão dos crentes desigrejados. Não, eu sirvo a Deus em casa. Isso é uma mentira do inferno, queridos. Uma mentira do inferno. Em primeiro lugar, tem 2 ordenanças que o Senhor deixou à sua igreja. Uma delas é a Santa Ceia do Senhor, que tem que ser feito ali, a rememorar o sacrifício, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, juntamente com o seu corpo, a igreja do Senhor. Como é que você faz isso em casa? Você sozinho, na coletividade, né? Então, tem muitos enganos de Satanás, que as pessoas estão absorvendo pelo egoísmo, por não aceitarem muitas vezes a disciplina de Deus, e muitas das vezes também, queridos, por querer ter uma válvula de escape da sua consciência, dizer que está servindo a Deus em casa. A Bíblia diz que é na igreja, no corpo de Cristo, que os dons são desenvolvidos. Como é que você desenvolve os dons em casa? Como é? Então são muitas perguntas para aqueles que querem pregar essa falsa doutrina. Então apostasia, né? Apostasia é separar da graça de Deus. E ele diz também a amargura, né, que nós acabamos de falar. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe
e por meio dela muitos sejam contaminados. Coisa triste é um coração amargurado, queridos. Isso não condiz com aqueles que servem a Jesus, porque os filhos de Deus podem passar lutas, podem passar dificuldades, podem ser disciplinados pelo Senhor, mas a grande certeza que nós temos no nosso coração é que se nós somos disciplinados é porque tem um Pai que nos ama e Ele nos disciplina. Também a grande tristeza de um coração amargurado é porque um filho de Deus, ele já tem a maior alegria que ele pode ter no seu coração, embora tenha lutas nessa terra, embora tenha dificuldades, sabe que há um Pai que está com ele todos os tempos, todos os dias, todos os minutos, e também que há uma promessa de uma vida eterna. Então, mesmo em meio à luta, o cristão é para ter paz no seu coração. E aí, quando ele diz aqui que nem haja alguma raiz de amargura que brotando, muitas das vezes é porque já apostatou, está longe da graça de Deus. Porque quando se tem a graça de Deus, não se pode ter um coração amargurado. E diz assim, que brotando vos perturbe, porque verdadeiramente isso rouba a paz daquele que está com o coração amargurado, vive uma vida perturbada, sem paz e muito mais, né? E por meio dela muitos sejam contaminados. Porque um coração amargurado, ele contamina muitas pessoas, queridos. Um coração amargurado, ele contagia as pessoas. Infelizmente, né? Essa semente do coração amargurado, ela pode germinar ali, enraizar no coração. E aí sair contaminando outros. Deixa eu ler um texto para vocês, ó, nessa Bíbliazinha aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele fala sobre esse versículo aqui, um texto muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimentos do crente contra a disciplina de Deus. Ou seja, animosidade é aquele que tem a vida, o coração sempre disposto a brigar, a confrontar, né, a trazer discórdia. E ressentimento é aquele que não perdoa, tem aquele coração amargurado mesmo, resume tudo, né? Aí vejam bem o que diz mais aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Contra a disciplina de Deus. Ao invés da submissão e humildade à sua vontade para a nossa vida. Ou seja, ele se volta contra a disciplina de Deus, em vez de se submeter à disciplina de Deus. A amargura pode ser como objeto pessoas da igreja. Isso prejudica a pessoa que está assim amargurada, deixando-a sem condição de entrar na presença de Deus em oração. Pessoa amargurada, ela não tem como entrar na presença de Deus em oração. Ela fica sem condição de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se, olha aí, como fogo em palha, viu? Isso aqui é meu, viu? Esse fogo em palha. Ele está dizendo aqui que pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então, um coração amargurado, ele sai contaminando a outros, né? E aquelas pessoas que estão... É incrível como o Satanás, ele, muitas das vezes, ele junta aqueles que estão com o coração longe do Senhor, né? E vai juntando ali, e vai fazendo aqueles grupinhos, tudo amargurado, e vão remoendo, e vão aumentando, e vão contaminando outros. Isso é muito ruim para a igreja. Então, aqui ele fala, alerta aqui, né? Que nós devemos ter muito cuidado. E isso advém, nós vimos antes, da apostasia, né? Separando-se, privando-se da graça de Deus. As pessoas
geralmente que amarguram os seus corações são aquelas que não são firmes no Senhor, que não têm uma vida de santidade, não têm uma vida na presença do Senhor, e por tudo no mundo cria rancor, cria ódio, cria raiva no coração, amargura. E essas pessoas são umas pessoas que têm uma vida, infelizmente, de derrotas, atraem enfermidades, não veem alegria em nada, são amarguradas de espírito. Queridos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós, Igreja do Senhor, nós somos um povo separado, nós somos diferentes. Aquele que é um crente verdadeiro, crente que eu digo que tem fé, que se converteu, que crê verdadeiramente no poder sobrenatural do Senhor, ele tem um olhar diferente, uma vida diferente. Eu não estou dizendo que a gente não pode passar luta, eu não estou dizendo que a gente não pode se entristecer, eu não estou dizendo que a gente não pode, de alguma maneira, ficar com o coração triste. A gente pode, porque nós somos seres humanos, isso é normal. Eu estou falando de vida amargurada. Vida amargurada. Pessoas que não veem prazer em nada, nem na casa de Deus, nem em Deus, nem na família. E isso é muito triste para um cristão. Ele continua o texto, irmãos, dizendo o seguinte, né? Que essa raiz de amargura no coração, ela pode gerar perturbação interna no nosso ser, né? Como externa, porque você vai contaminar a outras pessoas. E aqui não está nessa meditação, mas eu quero acrescentar, né? Que aí, você sabe o que diz lá em Tiago, que a nossa linguazinha aqui é um pequeno membro, mas ela pode tocar fogo, né? E aí a pessoa com o coração amargurado, o diabo usa isso aqui, e as pessoas saem contaminando outras pessoas, com negativismo, tudo é ruim, tudo é desgraça, tudo é doença, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é aquilo, não vê essa boca sair um glória a Deus. Eu sempre digo, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor. O Senhor não deixa faltar o alimento da nossa mesa, o que vestir, nós temos família, nós temos nos mantido, o Senhor tem nos abençoado, e as pessoas muitas das vezes são amarguradas, não sabem dar um glória a Deus, agradecer a Deus pelo que tem, tá bom? E aí, queridos, outra coisa, e aí a pessoa que se afasta, se priva da graça de Deus, deixa gerar amargura no seu coração, vai para o outro passo, que é a profanação. Aí o versículo diz assim, nem haja, deixa eu ver qual é o versículo aqui para te dizer, versículo 16, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele vai e profana, né? Ele se afasta de Deus, se priva da graça de Deus, deixa a amargura entrar no seu coração, e o próximo passo é ser profano, né? E aí ele cita aqui Esaú. O profano, irmãos, é aquele que não valoriza as coisas de Deus. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não valoriza mais nada de Deus, não quer saber mais nada das coisas de Deus. Aí vira um profano. Profano aqui a gente pode, um termo mais atual, um mundano, né? Que não valoriza as coisas santas, sagradas. E aqui Esaú, embora ele fosse nascido num lar, não digo cristão, porque Cristo ainda não havia nascido, né? Mas num lar piedoso. Seus pais eram pessoas piedosas, né? Ele desprezou e vendeu a sua primogenitura e todas as vantagens associadas à primogenitura. Profanou. A pessoa que se afasta de Deus, se distancia de Deus, ele não valoriza mais as coisas de Deus. E aí ele desprezou por quê? Por causa dos desejos imediatos, né? O pecado aí tomou conta dele, né? E aí as pessoas que preferem fazer os seus desejos imediatos, realizar seus desejos imediatos, do que ter
dos privilégios espirituais. Eles abrem mão dos privilégios espirituais para se agarrar às coisas passageiras. É triste, é triste. Os prazeres imediatos, né? E aí, Esaú, a gente vê aqui que embora ele chorou, mas ali ele foi um remorso de consciência, né? Pela rejeição da parte de Deus, um remorso, não foi um arrependimento. E que a gente possa, queridos e amados irmãos, compreender que tudo tem um propósito de Deus. Se Deus está nos disciplinando em alguma área da nossa vida, nós devemos compreender, aceitar, porque a disciplina do Senhor é para o nosso bem. Ele quer sempre o melhor para nossas vidas, tá bom? Era essa reflexão que eu queria trazer para você esta noite. Eu quero orar nesse momento com você, pela sua vida, pelas nossas vidas. Essas lives que nós estamos fazendo é um pouquinho mais curta, porque a gente quer deixar para as pessoas, né? Aí possam ver. Se você achar que alguém precisa ouvir essa palavra, você depois compartilha, tá bom? Essa live. E também nós temos 2 canais no YouTube, que é o canal da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, que tem muitas pregações. Se você quiser estar assistindo pregações da igreja, de todos os pregadores, o canal da Igreja Evangélica Sem Fronteiras. E tem também o canal do pastor Flávio Neres, tá bom? Aí você também pode ir lá se inscrever, e lá é mais curto, são algumas reflexões que eu coloco. Tem poucas ainda, mas eu estou colocando algumas lá, tá bom? Quero mais uma vez agradecer os irmãos do C2H. Estive ontem no C2H, naquele culto abençoado. Quero estar mais presente nas congregações, tanto C2H, Benjamin. Agora mesmo eu estou indo lá para o Bandeirantes. Eu agradeço a Deus por essa semana, que eu tive um privilégio incrível, né? Essa semana foi uma bênção para a minha vida, porque preguei 2 vezes no domingo, no primeiro e segundo culto. Segunda-feira fiz visita, terça-feira preguei ali, quarta-feira preguei aqui na live, preguei lá no Bandeirantes. Quinta-feira preguei ali na sede. Sexta-feira tivemos ali no C2H, e hoje eu estou pregando aqui e quero pregar após sair daqui. E para mim é um privilégio. E amanhã também estarei pregando na igreja. Estar pregando a palavra de Deus é um privilégio ser chamado pelo Senhor para fazer essa obra. Eu sou muito grato ao Senhor, porque Ele tem me dado essa oportunidade de ser uma sementinha na sua obra e de alguma maneira contribuir, levando a palavra do Senhor a todos meus irmãos e aqueles que precisam. Vamos orar? Eu quero orar aqui pela nossa irmã Dorinha, que está um pouco enferma. Vamos orar pela vida dela. Tem algumas pessoas, se você precisa de oração, pode colocar aí, tá bom? A gente vai estar orando. Também pelo genro da irmã Lourdes e a sua filha, que tiveram um acidente de moto, e eu quero orar por ela, né? Tem mais alguém, minha filha? Que eu não estou me lembrando? Eu creio que são só essas mesmo, né? Mais alguém que você conhece que precisa de oração? Vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com teus filhos, tuas filhas, Pai, meditando na tua palavra, Deus. Ô Senhor, quanto nós precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito, Pai. O quanto nós precisamos, meu Pai, da Tua graça maravilhosa, da Tua graça salvadora, restauradora, da Tua graça, meu Deus, que muitas das vezes nos disciplina, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Oh Deus, como é bom, meu Pai, como é maravilhoso a gente compreender a dimensão do Teu amor para com as nossas vidas, Pai. Embora muitas vezes, meu Pai, nós possamos entristecer os nossos corações, Pai, que nós não venhamos, meu Pai, jamais nos afastar de Ti. Senhor, eu te apresento, meu Pai, cada um dos meus irmãos, meu Pai, que estão vendo essa live, que vão ver, Pai. E te peço, Pai, visita cada lar, cada família, Pai, cada casamento, nesta noite, Pai, cada lar, meu Deus, adentra, meu Pai, nesse momento. Senhor, envia os teus anjos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, para guerrear as nossas guerras, Pai. Abençoa este lar, abençoa essa família, esta casa. O Senhor sabe, meu Pai, conhece as necessidades de cada um, Pai, e vem com a tua providência, Pai. Abençoa, meu Deus, esta família, meu Deus, que não falte jamais o alimento.
que as suas dispensas, meu Pai, sejam sempre supridas, Pai. Se há alguém enfermo, Pai, repreende essa enfermidade, Pai. Ô Senhor, se alguém, meu Deus, enfermo espiritualmente, Pai, que o Teu Santo Espírito cure essa enfermidade, Deus, da alma, Deus, trazendo alegria de espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também, meu Deus, visita aqueles que estão desempregados, estão passando lutas na vida financeira. Oh Deus, dá, meu Deus, condição dos Teus filhos, meu Pai, filhas, se manterem, Pai, sustentarem as suas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os casamentos, os casais, que haja mais comunicação, Pai, que haja, meu Pai, um só propósito, meu Pai, nesse casal, que o amor de um para com o outro multiplique, Pai, que haja, meu Pai, um entendimento, que haja, meu Pai, a unidade, que o Senhor venha abençoar esse casamento, Pai, de todo mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa nossos filhos, Pai. Ô Senhor, que eles estejam sempre no caminho, meu Pai, reto, Deus. Não permita que eles venham jamais, meu Pai, serem desviados para as coisas, meu Pai, que não te agradam, Deus. Coloca boas amizades no caminho dos nossos filhos, Pai. Ô Senhor, acampa teus anjos em volta da vida dos nossos filhos, livrando, meu Pai, de todo mal, Pai, de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar a irmã Dorinha, Pai, o genro da irmã Lourdes, a sua filha, Pai, seu genro que vai passar por uma cirurgia, vai adiante dele, providencia tudo, que não falte nada naquele hospital, e que a tua mão segure ali as mãos dos médicos, Pai, para fazer o procedimento correto. Restaura a vida da sua filha, Pai, restaura a irmã Dorinha, toca na sua vida, trazendo cura, Pai, em nome de Jesus. E se alguém nesse momento me ouvindo está enfermo, cura, Pai. Senhor, toca nessa vida, toca nesse corpo físico, tira essa dor, Pai, nas costas, tira essa dor, meu Deus, no joelho. Senhor, toca nesses rins, Pai. Senhor, toca nesses pulmões, Pai, em nome de Jesus, que o aparelho respiratório, ele venha fluir normalmente, o aparelho, meu Pai, circulatório, funcione normalmente. Ô Senhor, os níveis de diabetes, Pai, volte aos níveis normais, Pai. Ô Senhor, que esta pressão, ela venha trabalhar no nível normal, Pai. Tira essa dor de cabeça, tira essa alergia, Pai. Tira essa irritação na vista, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa esta vida, Pai. Ô Senhor, repreende essa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que nós te oramos, Pai. É assim que nós te agradecemos. E se alguém, meu Pai, triste nesse momento, passando lutas, dificuldades, oh meu Deus, vem dar paciência a essa vida, para que ela possa enfrentar esta provação com alegria, sabendo que Deus está cuidando dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a alegria do Espírito Santo de Deus venha sobre essa vida neste momento. Quanto a mim, Pai, e a minha esposa, me dá sabedoria, o presbítero Carlinho, para nós que vamos ali para o Bandeirante, que a gente possa, meu Deus, pregar a Tua palavra. Prepara os corações ali, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, salvar vidas, Pai, ali, que o Senhor venha colocar pessoas, meu Pai, que precisam de um toque de Jesus, Pai, nas suas vidas, e que ali, meu Deus, o Senhor faça um mover, Pai. Teu Santo Espírito tem liberdade, Pai, de trabalhar naquelas vidas ali, meu Pai, no Bandeirante, salvar aquela comunidade, em um nome santo de Jesus. É assim que eu te oro, e é assim que eu te agradeço por tudo. Você crê, você diga amém? Amém? Glórias a Deus, queridos. Nós estaremos amanhã na igreja, haverá 2 cultos, um iniciando às 17 horas, e outro iniciando às 18h30, não, 19 horas, não é isso? 19 às 20h30, tá bom? Um começando às 17 horas até às 18h30, outro começando às 19 horas até às 20h30, tá bom? Eu conto com a sua presença, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, um ótimo final de semana, restante final de semana para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, amém? Que o amor de Deus, a graça abundante que há em Cristo Jesus, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e para todo sempre, amém. Fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus te abençoe, amém.